Ele está rodando o elenco, está girando o elenco e visando, obviamente, ao duelo com o Botafogo no domingo. Jogo esse que vai ser disputado em menos de 66 horas após o término da partida contra o Sampaio Corrêa. O calendário do futebol brasileiro é um absurdo. Acho até que o Flamengo poderia ter brigado para botar esse jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta-feira, para dar um tempo maior de preparação e também descanso. Mas se a gente for parar e analisar a escalação, botou o time praticamente em reserva. E o retorno do Cebolinha, que não entra em campo desde agosto. Botou Matheus Gonçalves para jogar, Alcaraz para jogar no time titular, Everton Araújo, o Alan, que muita gente achava que ele fosse sair do Flamengo, que ele estava de saída, que o Flamengo estava buscando um time para ele. Eu avisei vocês, não, o Flamengo não está fazendo isso. Pode sair, se vier uma proposta boa. Mas começou a titular Ayrton Lucas, Varela de capitão. Isso para mim foi o que mais chamou a atenção. Varela de capitão. Nada contra o jogador, mas é um jogador que não tem nenhum perfil de capitão. Ah, botaria em quem? Sei lá, no Cebolinha, Matheus Cunha, que começou no gol também. Enfim, eu achei correta a estratégia do Felipe Luiz pensando na Supercopa do Brasil. Não vejo por que criticá-lo. Sobre a entrevista coletiva do Danilo, gente, é emocionante. Os pais, tem uma foto da Paula Reis, fotógrafa do Flamengo, que ela registrou o olhar dos pais, cara, observando o filho falando na entrevista coletiva, realizando o sonho de muita... Eu tô arrepiado. Realizando o sonho de muita gente. Não só do Danilo, dos pais, da família inteira. O Danilo contando quando ele chegou ao CT, olhando as fotos, sobretudo a foto do gol do Pet, que foi um momento marcante na vida dele, ele ainda criança, ele falando que parou, olhou, ficou admirando, sabe? Isso é incrível, gente. Isso não tem dinheiro que pague. E tem uma frase que ele falou nessa entrevista coletiva que me chamou muita atenção. O momento de vir para o Flamengo era agora, que eu estou pronto e preparado para ajudar. Não adianta vir no outro momento, mas para o fim da carreira e não ajudar, apenas para realizar o sonho. Não, ele quer ajudar dentro de campo. Inclusive ele fala isso, que a mentalidade dele pode ser algo que vá influenciar de maneira positiva dentro do Flamengo. Não que os jogadores não tenham uma mentalidade boa, forte, campeã, mas é o Danilo. São 12 anos de Europa, gente. É um jogador extremamente inteligente em todos os sentidos. E teve até uma parte que ele corrigiu o José Boto falando... acho que o José Boto comentou que o Felipe Luiz conversou com ele e tal. Ele falou, o Felipe Luiz não precisou me convencer, não. O Flamengo me convenceu, é o Flamengo. Não existe nada maior do que isso. Não existe treinador, não existe jogador que faça alguém pensar em jogar o Flamengo. É o Flamengo que chama, não tem jeito. E foi sensacional, cara, ele falando da família dele. Você vê o sentimento de orgulho, a pureza nas palavras. Ele falou que está pronto para jogar, que depende do Felipe Luiz quando ele foi questionado se pode jogar no domingo, se fisicamente ele está bem. Ele falou que não está no melhor da parte física dele, embora ele tenha se apresentado bem fisicamente, mas só a vontade dele já vai ajudar nessa estreia dele, que pode ser domingo ou não, também depende muito do técnico Felipe Luiz. Galera, foi assim, emocionante, de verdade. Foi uma aula de entrevista coletiva. Ele falou sobre futebol. O José Boto garantiu que ele vai ser zagueiro. Ele foi contratado para ser zagueiro. O José Boto falou isso. Antes mesmo do Danilo falar, ele falou, quando eu cheguei e conversei com o Felipe Luiz, a gente tinha duas prioridades. Contratar um atacante, que foi o Juninho, e contratar também zagueiros, 2 zagueiros. Um já conseguiu, que é o Danilo. O outro, ele falou, e o outro é o zagueiro X, que é o Vitão, que eles estão tentando também. E o Danilo chega para ser zagueiro. Óbvio que pode quebrar galho como lateral. O Boto até deu moral para o Wesley e para o Varela, falando que a lateral direita está bem servida. Pode quebrar galho até mesmo com a lateral esquerda e volante. Mas o Danilo ele foi contratado para ser zagueiro. E o José Boto mencionou que, embora seja um jogador que dispense a análise de scout, que todo mundo sabe da qualidade do Danilo, obviamente o estilo de jogo dele foi estudado, segundo o José Boto, para saber se encaixa hoje no que o Felipe Luiz deseja em um zagueiro que possa ser contratado, e foi contratado, e o Danilo se encaixou nesse perfil, segundo o José Boto. Então, chega para ser zagueiro, uma entrevista emocionante, você vê que ele está com muita vontade de fazer acontecer, de jogar com a camisa do Flamengo, jogar muita bola com a camisa do Flamengo. Então, boa sorte ao Danilo. Pô, cara, de verdade, eu não estava presente, tá? Vou ser sincero, mas eu senti a pureza
assistindo a entrevista coletiva dele pelo YouTube. Sensacional. Palmas para o Danilo, que ele tenha muito sucesso nesse sonho que ele está realizando, não só o sonho dele, mas também de toda a família dele. Sobre o José Boto, ele foi questionado sobre o Jorginho. Foi logo uma das primeiras perguntas. Confesso que eu não lembro qual foi a repórter, foi até uma mulher que perguntou. Eu confesso que eu não lembro o nome dela para poder dar os créditos aqui na pergunta. Perguntou sobre base salarial, porque muito se fala. Não é muito se fala. Quem fala é aqui, Vene Casagrande, e alguns outros jornalistas também estão falando. Não é muito se fala, né? Assim, mas ele falou. Sobre o Jorginho, não vou citar especificamente. Nós estamos conversando, negociando sim com um volante X, e se esse volante X não vier, não terá outro. Esse volante X começa com J, é o Jorginho. E a gente trouxe a informação recentemente que ele teve uma reunião com empresários do atleta que estão representando o atleta aqui no futebol brasileiro e ficou tudo acertado, apalavrado, e eles estão tentando a liberação junto ao Arsenal. Então o próprio José Boto confirma a negociação por esse volante e pela forma que ele fala, se esse não vier, não vem outro, é porque é um volante de alto nível, óbvio que é o Jorginho. Ele, entre aspas, confirma que está tentando a contratação do Jorginho junto ao Arsenal. E, inclusive, o José Boto ele vai completar um mês no Flamengo, né? Vamos lá, o primeiro mês dele aí, hoje, eu estou gravando o vídeo dia 30, mas dia 31 de janeiro, 31 dias de Flamengo. Algumas ações de José Boto nesse primeiro mês de Flamengo. Apostou em Juninho para o ataque, uma aposta barata, 5 milhões de euros para um atacante de 28 anos, barata, que estava a caminho do Sevilha. Tirou do Sevilha e trouxe para o Flamengo. Contratou Danilo sem pagar a transferência e negociando salário e luvas. Não tenho valores de salário e luvas. Só estou trazendo o que ele fez até o momento. Está em negociação para o Jorginho do Arsenal e avançou nas tratativas nas últimas horas. O que não quer dizer que será contratado, mas Boto está tentando. Fez proposta de compra por Vitão, tentando usar os 4 milhões de euros que o Internacional ainda tem a pagar para o Thiago Maia e sabe-se lá quando vai receber. Ou seja, só tiraria 6 milhões de euros do bolso para contratar um zagueiro extremamente valorizado no futebol brasileiro. Conseguiu emprestar Carlinhos de maneira rápida ao Flamengo, ao Vitória, está enxugando a base, a categoria de base, para gerar economia e aumentar a produção. Pelo menos esses aqui são alguns pontos, algumas tarefas que o José Boto fez recentemente, como não liberar o zagueiro João Vitor, que foi titular contra o Sampaio Corrêa, para a seleção sub-20, isso para mim também foi um acerto. Então, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o José Boto está indo muito bem, obrigado. De maneira silenciosa, sem chamar atenção, está fazendo um trabalho diário e fazendo um trabalho bem feito, pelo menos nesse primeiro momento.